aberto. Vocês sabem que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, esse livro aqui é um dos mais atualizados aqui, né, são várias edições, mas esse é o que mais nós temos usado, né, pelo menos aqui no SERI. E então o Evangelho tem 28 capítulos, tá? Sendo que o último, 28, é uma coletânea de preces. E hoje eu começo por ele. Nós trabalhamos então numa sequência lógica, né, desses capítulos, onde ali tem vários ensinamentos, e a gente fala que o Evangelho, ele é a boa notícia. E muitas vezes nós não nos damos conta que essas boas notícias nos trariam mais felicidade, que a gente pudesse ficar mais felizes, tá? E está tudo ali. Mas a gente não tem esse hábito, tá? Muitas vezes de folhear o Evangelho. Quando a gente põe um jaleco branco, né, parece que ficamos até obrigados, porque aí a gente aceita, né, aceita essa atividade e a gente então fica mais folheando, fica mais ligado e aprende mais. Então, a questão muitas vezes do que nós aceitamos desse convite, né, de trabalho, no caso, é dessa maneira, que nos auxilia muito mais, né? Então, quantos aqui vieram só para o passe, só para a palestra? Todos vieram para atendimento? Uhum. Os outros todos também. Isso. Então nós trabalhamos sempre com esses 28 capítulos. Tá? E esses capítulos, eles têm uma correlação, eles têm uma sequência, eles têm uma base inicial. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos dão uma base para que a gente possa entender os outros, né, os outros capítulos do Evangelho. É uma sequência de base, porque ele vem falando de uma lei, né? O primeiro capítulo, não vim destruir a lei. O segundo, meu reino não é deste mundo. O terceiro, há muitas moradas na casa de meu pai, ou mais ou menos. E o quarto, vem falando da reencarnação. Tá? Ninguém pode nascer ninguém pode ver se não nascer de novo. Né? Ver aí o nome correto. Então, essas são as bases da doutrina espírita, que a gente possa entender todo o restante do Evangelho. Daquilo que Kardec colocou de uma maneira lógica, pedagógica, para que a gente pudesse entender. E depois desses capítulos, o Evangelho nos traz ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. 4 capítulos. Então, obrigada. Então, essa sequência vem as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é um tesouro que nós temos, tá? E segundo toda a filosofia, dizem que se perdesse toda a literatura, né, de autoajuda, espírita, e ficasse somente para nós as bem-aventuranças, nós estaríamos acolhidos. Tá? Seria a sequência do caminho em que nós precisamos. Vejam vocês que Jesus lá no monte nos deixou essas bem-aventuranças. Tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje o nosso capítulo é o capítulo 26, que é: dai de graça o que de graça recebeste. Tá? Então a gente vai correlacionar esse dar de graça com ser feliz e com ser bem-aventurado, ou seja, ser feliz, bem-aventurado naquilo que nós viemos desenvolver nas nossas vidas. Tá?
Mas, Vera, o que isso tem a ver com dar de graça? Jesus fala, e aí ele fala aqui nos apóstolos, né? Mas primeiro nós vamos fazer uma outra correlação, depois eu volto e leio isso. O que dar de graça, o que de graça recebeu? O que será que nós recebemos de graça? No mundo atual, nós recebemos alguma coisa de graça? Casa, luz, água. O que nós recebemos de graça? Ah, mas eu estou pensando no sentido material. Lembram que eu falei para vocês que o Evangelho traz a base? Ele está nos falando da nossa vida diária, mas ele está falando no nosso espírito. Ele está falando na nossa atividade espiritual. É isso que o Evangelho faz. Mas nós ainda temos, e é normal, todos nós, né? Eu acho que ao decorrer de não sei quantos milhares de encarnações, nós vamos, né, aprendendo e tirando aí os véus, vamos entendendo as coisas melhores. Então, perante o Evangelho, não no lado material, não é na conta de luz, até energia solar, né, as placas aí, né, mas não vamos entrar nessa questão política, né, que é o Sol, né, essa energia. O que nós recebemos de graça? Corpício veio de graça? Pagamos por ele? Não. Né? Nós temos o nosso corpo. Nós recebemos de graça o sol. Nós recebemos de graça toda essa linda natureza que está aí a nos. Tudo isso nós recebemos de graça. Né? Mas tem coisas que perante o nosso espírito, perante o nosso desenvolvimento espiritual também, o nosso intelecto, tem coisas que nós não recebemos de graça, né? Mas nós precisamos desenvolver, que é a nossa, né, nossa inteligência, nós vamos aprendendo, nós fazemos cursos, né? Nós nos formamos, como tu tinha falado, e aí nós vamos angariando conhecimentos, assim como os profissionais, vamos levar para o lado profissional, que dá para a gente entender melhor. Tá? Um médico estuda muitos anos, né? Faz um pós, faz uma especialização, depois que termina tudo isso, começa o trabalho e depois ele continua, porque ele precisa se atualizar. Outros profissionais é a mesma coisa. Então, essa é a grande questão. Mas Jesus falava ali para os apóstolos dele, que o que eles receberam, que era um dom de curar, mas eu quero entrar noutra questão que também não é só além de curar, né? Eles receberam isso, não é, ele recebe de graça. Então, tudo que nós recebemos de graça, não aquilo que nós angariamos, nos especializamos, né, em cursos, nós não podemos, né, cobrar. E aí Jesus falando para os apóstolos, porque ele preparou os 12 apóstolos. Jesus, quando veio, Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, quando encarnou no planeta, sabia de tudo o que ia acontecer. Tá? Então ele preparou os 12, depois teve mais Paulo, que foi o 13º apóstolo, Paulo de Tarso, que fez essa divulgação, tá? Essa divulgação da fé,
e essa divulgação, então, dessa mediunidade. Mas dessa mediunidade, muitos de nós, e aí a gente pode trazer um grande exemplo, tanto de dar gratuitamente quanto de médium, né? Francisco Cândido Xavier, todos, né? Todos nós temos esse conhecimento. O Chico recebeu um carro, um Fusca, né? E ele pediu que então trocasse o carro por massa, né? Por comida. Uma vez ele recebeu um tapete, umas mulheres que fizeram até a mão, e ele recebeu um tapete, mas elas disseram: Chico, tu tem que usar, tu tem que ficar com esse tapete, né? E aí ele disse para eles que ele não podia, que elas ficassem então depositárias daquele tapete, porque ele era totalmente desapegado. A gente sabe que muitos livros, tudo que foi Chico, né? Ele sempre foi um grande exemplo para nós desse capítulo. Dar de graça o que de graça recebe. Eu vou ler só um trechinho, porque eu quero que vocês analisem junto comigo aqui no final que Jesus está dizendo. Deem de graça o que de graça receberam. Disse Jesus a seus discípulos, pois esse ensinamento, ele recomenda não cobrar, né, o que tu não pagou. O que os discípulos tinham recebido gratuitamente, ele fala aqui, que era a mediunidade. Né? Ou seja, a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. Essa faculdade eles receberam gratuitamente de Deus. Aí vem, para aliviar os que sofriam e para ajudar na propagação da fé. Então, quem de nós, né, que não pode aliviar muitas vezes um irmão que sofre através, né, de um abraço e através de boas palavras, através assim de ficar ouvindo muitas vezes esse irmão. Muitas vezes é alguém que nós encontramos no caminho, né? Não é somente aqueles mais próximos, mas todos. É uma coletividade e nós fazemos, né, parte dessa coletividade. E fala também aqui para ajudar na propagação da fé. Então todos nós podemos, sim, né, passar gratuitamente aquilo que nós vamos aprendendo. E não só aquilo que nós vamos aprendendo. Muitas vezes nós somos os exemplos para outros irmãos. E isso é uma coisa muito interessante e muito oportuna. Porque aquela dificuldade, muitas vezes, em que nós, né, precisamos passar, e passamos por ela, a gente leva um aprendizado. Né? E esse aprendizado, com certeza, nós passamos aos nossos irmãos. Não precisamos muitas vezes nem falar com alguns irmãos, mas eles estão vendo, né, a tua postura, o teu domínio daquilo tudo que tu vivenciou. Então, isso com certeza serve de exemplo para eles. E nós fazemos parte de uma coletividade, nós somos uma sociedade. E segundo o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, nós precisamos ser éticos, né? Nós precisamos ter o trabalho da nossa moral. Nós recebemos muita coisa de graça, muitas vezes até envolveu o nosso trabalho, mas a caridade é maior que a doutrina espírita. Ela está naquele sentimento que transborda,
né, que traz no coração. Então, aquilo que nós podemos fazer por outrem. A bandeira maior da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. E o Evangelho vem nos trazendo esses exemplos de tudo isso que a gente precisa. E isso não envolve comércio. Isso não envolve, né, não envolve recursos. Envolve aquilo que nós temos, está dentro de nós. A gente pode simplesmente, com as nossas palavras, auxiliar a quem quer que seja. Muitas vezes a gente acha que nem está auxiliando, e nós estamos sim, só porque estamos seguindo um caminho reto, um caminho, né, criando os nossos filhos, ou sendo bons filhos, né, ou sendo bons pais, ou sendo bons profissionais. E lá dentro de cada atividade nós vamos estar sim contribuindo. Quem que diz que um cabeleireiro não pode, né, em um momento, e hoje as comunidades fazem isso, né? Vai lá, um vem, tira pressão, o outro atende, corta cabelo, e aí se juntam muitos profissionais em auxílio à comunidade. E isso é que traz o Evangelho, que a gente possa estar lembrando, né, sempre nesse coletivo, nesse respeito, porque isso sim nos traz a tal felicidade. A Júlia estava falando aqui hoje do momento que ela teve hoje, desse dilema de vir, né, ou não, um processo de respiração, e nós estamos aí, né, todos preocupados com isso. Então é um momento, mas ela conseguiu vencer. E nós precisamos sim, e a gente fala muito aqui no dia a dia, mas é que a nossa vida, vivemos quantos anos, né? Multiplicando aí pelos dias, vivemos 70, 80. Se a gente deixa passar sem parar para pensar nisso, isso vai nos gerando, chegar depois de uns 10 anos, 15, talvez, e não sair esse véu, né? Não nos aperceber da passar da nossa existência e daquilo que seria o mais importante para a gente vivenciar nessa encarnação. É como se fosse alguma coisa que a gente quisesse muito hoje, um desejo, ou uma vontade, ou uma viagem, e a gente acabasse protelando muito e no final não acontecer. Vamos chegar daqui a uns anos, já estamos mais velhos, já não temos tanta energia, adiamos o nosso sonho, não vou mais completar. Mas isso fica aquela interrogação, né? E assim, do nosso lado espiritual, a mesma coisa. Porque senão nós vamos vivendo o nosso dia a dia, né, de uma maneira muito rotineira, sem pensar que aquela parte em que esquecemos era mais importante. Ou igualar as duas, né? Nem mais, nem menos, ficar equilibrados. Claro, vivemos num mundo em que precisamos trabalhar, precisamos desenvolver, criar filhos, né? Ter a família, tem muito. Mas disse o que levamos nessa encarnação. O que levamos nessa ou noutra, o que levamos, né? Como diríamos, o caixão não tem gaveta, né? Quando nós vamos com o nosso espírito, o resto ficou. E a gente passa a nossa encarnação muitas vezes com sonhos materialistas. São importantes? Eu sou a primeira. Viajar com essa cara, né? Mas eu gosto, né? Então cada um tem um sonho. Outro de construir uma casa com mais escadas, com mais lustres, com mais, né, carros. Ok.
Mas precisamos ter esse lado espiritual e principalmente aqueles membros que são os mais próximos, que vieram junto de nós e que são aí muitas vezes as nossas dificuldades. Esses mais próximos, eles, o nome já diz, gente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo quem é? O vizinho lá do outro quarteirão? Não, é aquele ali do teu lado, que muitas vezes, e a maioria vezes incomoda. Ou é o teu pai, ou é a tua mãe, pai, mãe, irmãos, cunhados, né? Filhos, sim. Quem lê, quem está com a literatura. Então, se a gente sabe, muitas vezes, se tem aquela pedrinha que está lá no sapato machucando e está dentro da nossa casa, e a gente sabe que é isso que vai, né, nos desenvolver, em que a gente vai poder trabalhar o nosso espiritual, se não conseguimos, que pedimos força para que isso tudo, que a gente possa ter força para entender, né? E procuramos recursos. Nós temos aqui em todas as casas, vários atendimentos, para que a gente possa muitas vezes entender a situação, mas entender a situação de uma maneira espiritual, não de uma maneira curiosa, né? De uma maneira espiritual, desse amor que Jesus fala, que é, se a gente pudesse resumir aquilo que nós viemos fazer aqui em uma palavra, nós viemos aprender a amar. O amor, não esse amor em que nós imaginamos. O amor é uma extensão que nós, como se fosse sóis, né? Luz do sol. Nós aí não temos isso, não conseguimos enxergar, nós não temos um entendimento dessa lei que Jesus veio nos falar, ainda nós não temos, né? A gente aprende como criança o que é amar aqui na Terra, mas a gente não tem esse entendimento ainda. A gente vem trabalhando esse entendimento, né? Alguns ainda aguardando atendimento? Não? Todos? Então tá. Então nós vamos, só deixa eu dar aqui importante também, que a gente possa falar na questão 630 do Livro dos Espíritos, tá? Que aqui fala, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Isso está na questão 630 do Livro dos Espíritos. E por que a gente traz isso hoje? Quando a gente fala de lei de Deus, a gente estava falando, né, de tudo aquilo que a gente recebe em nosso corpo. Vamos falar né? A gente recebe essa encarnação. Tudo que tem na natureza nós recebemos. Uma semente, tu planta ela e aguarda a sequência lógica natural dela crescer. Tu não botou a semente aqui, virou as costas, voltou, regou e o fruto já está pronto para tu comer. Não. Essa é uma lei natural e nós vivemos enquanto não nos dermos conta que somos regidos por uma lei natural, né? Vivemos essa lei natural, nós não vamos entender. Porque quando nós não estamos bem é porque nós nos afastamos dessa lei. Claro que aqui fala em bem e mal, né? Sempre quando nós estamos melhores, indo por um caminho que a gente está conseguindo entender, nós estamos tendenciando como se fosse esse lado aqui bem
Não que todo mundo é mau, não é isso, é uma sequência, é uma lei natural, né? E aí a gente precisa entender. Quem é que muitas vezes não faz uma fofoquinha? Mas é contra essa lei natural. Porque se amar ao próximo, se tu faz fofoca, que seja pouquinho, mas não interessa. E quem passou adiante também. E isso gera energia. Porque tudo que a gente faz está no nosso pensamento. E o pensamento é energia. Nós ainda não sabemos, né? Ou melhor, não enxergamos tudo isso. Mas isso, a energia é matéria. Imagine você que nós ficaríamos aqui falando a noite inteira de tudo isso. Mas é preciso que a gente entenda que nós estamos mergulhados todos num fluido em que se tu pensar mal, eu pensar mal e tu pensar bem, 2 contra 1, entendeu? Aquela energia do universo, ela não melhora. E aí muitas vezes nós nos queixamos do vizinho e tal, mas estamos nos queixando. E toda essa energia não vai ajudar nem a nós, nem o vizinho, nem ninguém, tá? Então a gente precisa se dar conta disso. E muitas vezes, quando viemos aqui, sim, que estamos com muitos problemas, né? Quem é a pessoa que está mais envolvida num problema? Qual? Ela mesma. Então não somos seres pensantes. Estamos dentro da lei natural e a gente tem que chegar nas nossas conclusões. Nós temos que encarar. Nós temos que estar tal da fé que Jesus sempre falou. Então a gente precisa sim encarar. Precisa aprender a caminhar, né? A criança nasce, é lei natural, ela vai caminhar, ela engatinha, a menos que ela venha, né? Tem algumas dificuldades, alguma coisa, mas seguindo uma lei, né, natural, seria uma sequência de engatinhar, de caminhar, e assim somos nós também, adultos, mas, né, ainda segundo encarnadas nesse planeta, estamos ainda na nossa infância espiritual, ou talvez, né, um pouco antes, para que a gente possa entender. Eu vou encerrando a sequência.